Deputado Agostinho Lopes. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu iria a uma questão que o Sr. Ministro aqui abordou muito ligeiramente, do Acordo de Concertação Social. Um old boy do PSD justifica o vencimento de 45 mil euros por mês pelo lugar que lhe arranjaram na EDP com o argumento de que era o seu valor de mercado. Eu começava por lhe perguntar, Sr. Ministro, se o vencimento dos 29 assessores contratados, jovens assessores com idades entre os 25 e os 30 anos, alguns deles recém-licenciados, a quem foram dados ordenados de 3 mil euros, se o Sr. Ministro acha que isto que era o vencimento, o valor de mercado destes jovens contratados como assessores, incluindo 8 no Ministério da Economia. E depois perguntava-lhe por que razão é que o senhor pensa que foi obrigado a intervir nas regras do mercado de trabalho para baixar o valor de mercado da generalidade da força de trabalho portuguesa. Nomeadamente, pelo desemprego que está a provocar, pelas regras que facilitam ao patronato a desvalorização do trabalho, inclusive a baixa de salário, precariedade, todas as questões que os senhores conhecem, que aprovaram, e até pelo aumento de tempo de trabalho gratuito, relativamente aos quais a última medida é esta interessante, eu diria, carnavalesca medida económica da suspensão da tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Eu gostaria de perguntar, Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas que falar de aumento de produtividade e competitividade por aquilo que aprovou no Acordo de Concertação Social é uma fraude política e científica que devia envergonhar o Sr. Ministro, professor de Economia, segundo chegou aqui a Portugal. Que o seu efeito será exatamente o contrário, Sr. Ministro. Tenha calma, Sr. Ministro. O seu efeito será exatamente o contrário. Será exatamente o contrário. Que o senhor não está a respeitar os imigrantes. Sr. Ministro. Tenha vergonha. Sr. Ministro. Não, Sr. Ministro, tenha calminha. Sr. Ministro. Tenha calminha e não me obrigue a dizer Sr. Ministro, vamos deixar o Sr. Deputado Agostinho Lopes acabar a sua intervenção. Ouviu e os trabalhadores ouvem-nos dizer coisas muito piores. E já agora gostaria de saber... Senhores já agora deputados, gostaria de saber, Sr. Ministro... Senhores deputados, vamos manter a sala. Sr. Deputado... Senhores deputados... Acalmem-se. Senhores deputados... Calma. Senhores deputados... Então, eu também estou, pá. Eu também estou. Senhores... Já agora gostaria de saber como é que o Sr. Ministro compatibiliza esta política de mão de obra barata com aquilo que PSD e CDS, na legislatura anterior, declararam, e até consta de projetos de resolução contra a estratégia de mão de obra barata. Só se acham que a alternativa à política de mão de obra barata é a política de salários de miséria. Isto é, a atratividade que o Sr. Ministro fala do capital estrangeiro que está em curso é a mesma de sempre. São os baixos salários da mão de obra para explorar pelo grande capital nacional estrangeiro. Uma estratégia suicida que nos conduziu onde nos conduziu. O Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas relativamente a esta questão, já que aqui mostraram coisas. Não há nenhuma reforma laboral feita depois do 25 de Abril que mostre qualquer correlação com o problema do desemprego. Nenhuma. Portanto, é outra fraude que os senhores estão a dizer quando falam em aumentar o emprego com estas medidas. Sr. Ministro, recentemente o Presidente da Associação Industrial do Minho, António Marques, que é o Presidente também da Associação da Comissão Política Distrital do PSD no Distrito de Braga, no dia 2 de fevereiro, alertou para um perigo de um cataclismo social na região. Se o Estado Central, Regional e Local não liquidar rapidamente as suas dívidas a empresas de construção civil e obras públicas do Distrito de Braga e Viana do Castelo. O senhor sabe que, infelizmente, este não é um problema da região minhota apenas, é um problema nacional. E sabe que isto é o resultado do comportamento da banca, das dívidas do Estado, Administração Central e Administração Local, e da suspensão e indefinição de inúmeros investimentos e obras públicas.
O Sr. Ministro conhece e sabe exatamente o que é que isto vai significar em termos deste importante setor da economia, pelo seu peso em matéria de empresas, de emprego e no PIB nacional. Diga-me, Sr. Ministro, o que é que vai fazer no curto prazo para atalhar o tal cataclismo social que um homem do seu partido, do principal partido que suporta este governo, anunciou um dia destes, e julgo que ele não estava a dizer nada de errado. Duas questões ainda neste setor relativamente a este setor. Vamos ter que ser... Eu vou terminar, Sr. Presidente. Liberação de cauções e garantias. Numa resposta a uma pergunta minha, no setor da construção civil, portanto, da quem adjudicou empreitadas de obras públicas, o senhor disse que estavam em elaboração um decreto-lei. Gostaria de saber se esse decreto-lei já está pronto ou quando é que vai sair. Liberação de cauções e garantias para adjudicatários de empreitadas de obras públicas. Garantias bancárias, naturalmente, cauções e garantias bancárias. Relativamente ao túnel de Marão, o senhor fez no dia 27 de janeiro 7 meses sobre a sua suspensão, Sr. Ministro. 7 meses. O Sr. Ministro, em setembro, disse publicamente que em 60 dias o problema estaria resolvido e que as obras iam recomeçar. Gostaria de perceber, Sr. Ministro, quais são os seus 2 meses, mas, sobretudo, isto, quando é que, de facto, esta obra vai recomeçar?